querido, minha querida, você que está aí no estudo da carta aos 2 Tessalonicenses, né? Nós estamos na lição de número 14 e o tema dessa lição é a glória de Cristo. Vamos ler então, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. E lá diz o seguinte: a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós e vós nele, seguindo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo nessa carta, nessa segunda carta que ele escreveu com intervalo muito curto entre a primeira e a segunda, porque ele percebeu que aquela comunidade, né, aqueles irmãos ali, que tinham 3 características: a fé, a esperança e o amor, uma comunidade muito querida, né? Devia ser uma comunidade bem interessante essa. Mas eles estavam ansiosos, né? Eles estavam um pouco tristes. Eles estavam ansiosos pela volta de Cristo, né? Aquela ansiedade, não sabiam o que fazer, e triste também por aqueles que tinham partido. Então Paulo, nessa carta, ele está escrevendo para esclarecer, para confortar, né? Ele conforta esses amados e ao mesmo tempo ele fala com essa comunidade o seguinte: olha, ele virá, breve Jesus voltará, mas faça a sua parte, siga a sua jornada, continue, né, na sua caminhada, né? E nessa caminhada que você espalhe, né, que você compartilhe do amor de Deus para as pessoas. Essa é a tônica dessa carta. E hoje nós vamos observar aqui, né, nessa lição, alguns aspectos, né? Paulo está esclarecendo algumas coisas. E aqui, nessa primeira parte, no versículo 12, Paulo, na realidade, está falando do quê? Da manifestação da glória de Cristo. E aqui, né, ele fala desse segundo advento da glória do Senhor. E Paulo, na realidade, né, ele tinha conhecimento, né, das Escrituras, das várias pessoas que também tinham, né, essa esperança da volta de Cristo, pessoas que morreram, né, com essa esperança. E ele vai falando o seguinte: olha, essas coisas todas vão se cumprir, né? Jesus vai voltar, vai ter a manifestação da sua glória, né? E esse retorno vai ser algo para todos. Todos vão ver, todos vão presenciar. E Paulo, ele sempre coloca algumas características no sentido de que vai ser um grande retorno, com muita luz, muito som, no sentido de quê? De acordar, né? De fazer com que todas as pessoas voltem os seus olhares para o céu, para a volta do nosso Senhor. E ele, continuando nesse capítulo, ele fala desse dia do Senhor, né? Esse grande dia do Senhor. E esse dia do Senhor tem 2 aspectos. Tem um aspecto da condenação, né? A condenação dos ímpios, daqueles que não aceitaram, que renegaram a palavra, que fecharam os olhos e os ouvidos, né? E não aceitaram a palavra. Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, nós temos o quê? A glorificação. A glorificação de Cristo por quem? Por salvos, pela sua igreja, pela sua amada igreja. Esses são os 2 aspectos da volta de Cristo, né? Condenação e glorificação, né? Essas 2 situações, elas vão ocorrer. Esses 2 grandes atos, eles vão acontecer. E lá em Mateus 24:30, diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né?
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e com glória, né? Então aqui nesse capítulo, em Mateus 24:30, a gente vê essas duas situações. Condenação, né? E quando há uma condenação, né? Tem tristeza, tem lamúria, tem ranger de dentes e glorificação, que é o sinal de alegria, de louvor. E aí, meus queridos, no segundo momento, Paulo vai falar da exclusão. Quem vai ficar fora? Que pessoas estarão fora desse processo? Que pessoas estarão excluídos da glória de Deus, desse grande espetáculo? Lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz o seguinte: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Percebe alguns aspectos nesses dois versículos, né? Labareda de fogo, né? A questão do grande espetáculo, que vai ser uma coisa visível para tudo e para todos. A questão da vingança, né? Tomando por vingança. A questão aqui da justiça, né? De se fazer a justiça agora, né? Mesmo que para alguns a questão da justiça ela demore, mas aqui deixa bem claro, a justiça vai ser feita. Para quem? Para os que não conhecem e dos que não obedecem, né? Para os desobedientes. E aí, qual é a consequência dessas pessoas que negaram, que não obedeceram, né? Que fecharam os olhos, que fecharam os ouvidos? O que vai acontecer? Por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. É o grande castigo. Eternamente afastados, eternamente separados, né? E esse é o processo da exclusão. A gente pode estabelecer as etapas, né, do processo de exclusão. Vai ser feito o juízo, né? Agora, né, nesse grande momento é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Segunda coisa, cada um vai receber, né, a sua sentença, né? O que foi feito? Então toma. O que você produziu? Tá aqui. A execução agora, ela é irreversível, não dá para voltar atrás. Teve todo um tempo, teve todo um processo, né, para as coisas serem feitas. Daí a questão da gente aproveitar bem cada dia, viver bem cada dia, né? E como processo final, né, dessa exclusão, é o quê? Separação total. Agora sim vai ser luz e trevas, né? Não tem mais aquele meio termo, aquela questão da penumbra. Não vai existir isso. Ou é luz ou é trevas. Ou tá claro ou tá escuro, né? Então aquele processo, muitas vezes, né? Aquela coisa do jeitinho, agora não vai ter mais. Não vai existir mais essa situação. E aí, meus queridos, continuando, a gente vê que João, lá quando está escrevendo em Apocalipse, né? Ele detalha um pouco mais essas pessoas que vão estar fora da presença de Deus, né? Os excluídos, os que não aceitaram, aqueles desobedientes, aqueles que negaram. João aqui, ele fala o seguinte, Apocalipse 22, 15. Ele diz assim, quem vai ficar fora? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a justiça, a mentira, e faz a prática, que adota a mentira no seu dia a dia. Então João aqui completa, né? Paulo fala que são os desobedientes, os que não obedeceram, os que não ouviram. João vai lá e fala assim, ó,
Deixa eu colocar aqui as coisas. Vamos falar quem são esses. Vamos dar nomes, né? Feiticeiro, impuro, assassino, mentiroso. Todos esses excluídos. Todos esses condenados. Todos esses fora. E aí, no terceiro momento dessa carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar assim agora, da demonstração da glória de Cristo, né? E nesse momento, lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12, Paulo está numa oração, ele ora, ele intercede aqui, né? E aí, a oração dele é a seguinte: por isso, também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós e seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante a gente notar aqui, né, que Paulo tinha aquela comunidade no seu coração, né? Ele trazia aquela comunidade no seu coração, né? Ele fala o seguinte: por isso também rogamos sempre, né? Ele tinha, né, cuidado. Paulo tinha cuidado pelas suas igrejas, né? Ele era um pastor e ele estava no momento da sua vida, né, em que ele está escrevendo as cartas. Ele estava tendo tempo, né? Ele estava no momento da sua vida, igual nós agora nessa pandemia, né, que estamos tendo tempo para algumas coisas. Aquele momento da vida de Paulo ele estava tendo tempo, inclusive para escrever. E ele escrevia as suas cartas, né? E é interessante como ele é detalhista, né? Ele fala, ele pontua as coisas. Parece que ele vai lembrando das coisas, vai lembrando das pessoas, do dia a dia, o que elas falavam, o que elas praticavam, né? E ele vai escrevendo, ele vai relatando. E aqui Paulo, nessa oração dele, né? Ele está falando que da volta de Cristo, né? Que na realidade nós temos que o quê? Demonstrar o amor de Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, né? Que acima de tudo, nós temos a esperança sim, mas a gente não sabe o dia dessa volta, né? Aquela igreja tinha essa característica da questão da esperança. Então ele fala: olha, vocês não adianta vocês ficarem aí olhando para o céu, não. Realmente o céu tá bonito, o dia tá bonito, a noite está estrelada, né? Realmente, vocês podem ficar olhando, mas olhem, mas sigam. Vão fazer as obras de vocês, vão trabalhar, vão fazer as suas funções e vão inclusive demonstrar, colocar em prática aquilo que vocês creem. Vocês não creem que Jesus vai voltar? Vocês não creem que a volta de Jesus é para tudo e para todos? Então vocês têm que falar isso para todo mundo. Vocês têm que espalhar essas boas novas para todo mundo, né? Como? No seu dia a dia, vocês fazendo as suas coisas, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, em todo lugar, em todo momento, em toda circunstância, você deve falar daquilo que você crê. Você não pode esconder, né, em momento algum, aquilo que você crê. A sua vida tem que ser o quê? Transparente. Paulo sempre deixa muito claro isso nas cartas dele. A questão da transparência, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente crê, né? Que a gente não deve nunca omitir, né? A gente tem que ter bom senso, sim, mediante as coisas, mediante as situações, mas nunca omitir, nunca deixar de falar daquilo que cremos e daquilo que esperamos. Ele deixa claro isso nessa carta aos Tessalonicenses. E aí, meus queridos, vamos fazer então, parar um pouquinho e pensar algumas coisas com relação às nossas vidas, né? A gente tem que sempre parar e refletir. Na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente tem os nossos momentos de reflexão. Igual
nós temos no dia o tempo do trabalho, o tempo das atividades, mas nós temos também o tempo do repouso, do descanso, né? Porque o nosso corpo precisa disso, ele precisa se refazer, né? É o tempo do nosso descanso, do nosso sono, né? A nossa vida, da nossa jornada também, a gente tem que sempre parar e refletir. É pegar aquela cadeira da reflexão, né? Pegar aquele cantinho da reflexão, vai para lá, fica lá um pouquinho e a gente medita algumas coisas, pensa algumas coisas, né? E vê onde que tá bom e onde que não tá. Onde que a gente pode crescer e onde que a gente tem que repensar, né? Então, eu separei algumas perguntas aqui para nós pensarmos nesse momento, para o nosso cantinho de reflexão, né? E quando eu falo nós, eu tô me colocando também, né, Silvana? Eu, nesse processo de crescimento, essa pandemia veio para me ensinar muitas coisas e tirar do lugar da zona de conforto em muitas situações, algumas coisas na minha vida que estavam paradas, meio esquecidas, né? Eu vi que realmente agora é hora da gente retomar, de continuar. Então vamos ver algumas questões para a gente pensar. Primeiro, como é que está a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como é que as pessoas estão percebendo? Quais são as nossas marcas? Aquela comunidade tinha, né, 3 marcas, eles eram conhecidos, né? É como se tivessem uma grande tatuagem, assim, né? Eles fossem tatuados: fé, esperança e amor. Eles tinham 3 tatuagens, né, na testa. Então todo mundo sabia, né? E aí, como é que está a nossa vida? Qual é a nossa marca? Quando a gente olha para trás, né? O que a gente está deixando para trás, né? Quais são as marcas? Por onde a gente passa, a gente deixa o quê? Qual é a marca e qual é o cheiro, né? Que as pessoas também têm os seus cheiros característicos, pelas suas falas, né? Pelas suas condutas. O que a gente está deixando por onde a gente passa? O que nós falamos e fazemos, né? Quando a gente fala, da nossa boca sai o quê? É louvor, é gratidão, é esperança, é palavra de ânimo? Ou somos pessoas extremamente negativas, né? Somos pessoas que conseguimos colocar por onde a gente passa, né? As pessoas falam e pensam assim: nossa, já vem fulano de tal, né? É triste quando a gente pensa assim, né? Quando a gente vê assim, né? Quando a gente está num grupo, alguém fala assim: nossa, chegou fulano de tal. O que será que as pessoas falam da gente quando chegamos em algum lugar? Quando estamos para chegar em algum lugar? Como será que somos lembrados? Né? Será que nós demonstramos o amor e a glória de Deus? Será que isso no dia a dia, né, fica claro para pessoas que amamos a Deus, que glorificamos a Deus, que Deus é Rei e Senhor em nossas vidas e que nós somos filhos e filhas de um Rei? E outra coisa, meus queridos, e essa aqui é muito importante, né? Principalmente porque estamos vivendo dias finais. E para esses últimos tempos, a gente tem que colocar mais em dia a nossa casa em dia, a nossa vida em dia. Nós temos espalhado as boas novas, nós vamos espalhando, nós estamos falando que Jesus que Deus, da questão de Deus em nossa vida, de Jesus, da salvação, né? Que há um só Rei, há um só Senhor e um só Salvador. Estamos falando isso para as pessoas? Vamos pensar o que temos feito das nossas vidas, né? Como está a nossa jornada, a nossa caminhada por esse deserto, porque estamos vivendo literalmente um deserto, né? Mas nesse deserto a gente pode deixar frutos, né? O povo de Deus, quando ele caminhava ali no deserto, eles deixavam marcas por onde eles passavam. Eles eram conhecidos, as pessoas sabiam, né, o que estava acontecendo naquele deserto. E nós? Será que nós estamos, né, sendo conhecidos nesse momento difícil da humanidade? Nós estamos deixando as nossas marcas? E que a gente possa sempre parar e refletir, né? E não só refletir, mas muitas vezes fazendo pequenas mudanças, pequenos reparos e principalmente continuar. Esse é o nosso momento de
levantar as tendas, levantar as barracas, né? E seguir em frente. Como Paulo sempre falou para a sua comunidade. Não fiquem parados, né? Trabalhem, lutem, continuem na sua jornada. Meus queridos, vamos para o nosso momento de intercessão? Vamos orar, vamos interceder, né? Esse momento tão gostoso, tão precioso em nossas vidas e nós temos sentido, né, a necessidade disso em nossas vidas, né? E como isso faz a diferença em nossas vidas. Vamos então, meus queridos, vamos agradecer a Deus pela vida, né? Estamos vivos, sobrevivemos. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele fez uma grande obra em nossas vidas. Nós podemos falar, né, que em 2021 Deus operou. Deus fez uma grande obra em nossas vidas. Vamos orar, meus queridos, pelo Brasil. Esse país tão sofrido, né? Que está sofrendo tanto. Ele é um doente, né? É um doente que precisa realmente da intervenção. A intervenção de Deus, né? Deus precisa realmente, né, interferir nessa doença pela qual passa o nosso país. Né? Ele precisa tomar, né, receber a palavra de Deus e precisa modificar, né? É aquele doente que está no estágio da vida dele que ele tem que mudar. Ele tem que mudar, né? Se quiser continuar vivo, né? Então vamos orar pelo nosso Brasil, esse país que nós amamos tanto, mas que carece da nossa oração, né? Pelos nossos dirigentes, os nossos líderes, por todos os aspectos. A parte econômica, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Vamos orar para que Deus atue, né? E que possamos ajudar também nessa campanha de melhora do nosso país. Vamos orar pelos missionários. Vamos orar pelos missionários da nossa igreja, né? Nós temos vários casais que fazem parte da nossa igreja e isso é muito bom. A gente tem sempre muito carinho por eles, por pessoas que estão lutando, pessoas que estão trabalhando e pessoas que estão deixando as suas marcas ali. Mas esses missionários, esses casais, essas famílias, eles precisam da nossa ação, eles precisam da nossa oração, né? Nós precisamos estender o nosso braço. E esse braço, ele vai chegar lá através da nossa oração, através da nossa intercessão. Vamos orar, meus queridos, pela nossa igreja, nossa amada igreja, Igreja Batista das Alterosas. Vamos orar pelos nossos ministérios, vamos orar pelas pessoas que estão aí à frente, tomando decisões, e às vezes algumas decisões que exigem muita sabedoria. Vamos orar pelos nossos desafios, né? Porque o momento agora é de continuar a nossa batalha, a nossa jornada. E vamos orar, meus queridos, para que Deus levante pessoas, na nossa igreja, para ocupar cargos, para que Deus levante pessoas em nossa igreja para exercer posições que precisam nesse momento, né, de pessoas que estejam ali com vontade de trabalhar, com vontade de lutar e com vontade de seguir à frente com essa amada igreja. Vamos orar, meus queridos, pela sucessão pastoral. Vamos orar por esse pastor que Deus já tem lá escolhido para a nossa igreja. Vamos orar por ele e para a família dele. Que esse homem de Deus, essa família de Deus, ela seja uma família abençoada e que venha abençoar, trazer bênçãos também para a nossa igreja. Vamos orar pelos nossos idosos, meus amados idosos, meus queridos idosos. Vamos orar pela vida deles, pela saúde deles, pelas famílias. E vamos orar, queridos, principalmente pelas pessoas que cuidam dos idosos, né? Esse é um ministério também, o ministério do cuidar. Vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão cuidando dos idosos, dos enfermos, pessoas que estão tristes, acamadas, desanimadas, né? Estão se sentindo
afastadas, né? E vamos orar por essas pessoas e para que Deus toque, né, no coração de cada pessoa, que as pessoas se sintam confortadas, consoladas pelo nosso bondoso Pai. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, meus queridos. Vamos orar para que Deus possa abençoar as pessoas que estão entregando seus dízimos e as suas ofertas. E para aquelas pessoas que não estão fazendo, para que Deus possa abençoar as pessoas, tocar no coração dessas pessoas, para que elas possam fazer no momento oportuno. E vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar sempre pelas nossas famílias, pelos conflitos, pelos problemas que estão acontecendo com as famílias, nos relacionamentos, para que esse seja o momento da cura, né? O momento da intervenção, no momento em que as situações, as mágoas, as tristezas, né, as barreiras, elas estejam sendo desfeitas nos nossos lares e que seja um momento de harmonia e que a gente possa viver momento de harmonia em nossas famílias. E vamos orar sempre, vamos sempre agradecer a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos, até breve e que Deus nos abençoe. Estamos em campanha de missões nacionais e nós temos que orar, né, pelos nossos missionários espalhados pelo Brasil, contribuir e também ser missionário no local que a gente está. O tema é Jesus Cristo é a única esperança. Vamos repetir? Jesus Cristo é a única esperança. A divisa. Dá uma folhetinha aí. E ele não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Esse tema eu achei muito bom eles terem colocado esse tema novamente, porque ele foi utilizado em 1965. E quando a gente vê aquelas imagens do que aconteceu no Brasil com essa campanha de evangelização, né? Maracanã lotadíssimo, aquelas passeatas, e Billy Graham estava aqui pregando. Então, assim, é muita coisa que aconteceu naquela época. Foi um momento assim, de muito impacto para a nossa nação. E nós estamos em uma outra situação, né? Nós estamos em 2021 e a gente tem muito mais coisas ainda para fazer com todos os recursos que a gente tem, né? A mídia está sendo utilizada, a gente tem esse meio da internet, né, das redes sociais que a gente pode utilizar para a evangelização. E vamos continuar, né? Orando e procurando. Eu falei uma vez aqui que eu ouvi o pastor Fernando Brandão falando, eu achei muito interessante que ele falou que nós podemos ser missionários virtuais também, né? Uma mensagem que você colocar, uma oração que você gravar em áudio para alguém, um versículo, isso pode tocar no coração, porque o Espírito do Senhor, ele toca no coração daqueles que Deus determinou. Então, nesse momento, a Bíblia dá para colocar o hino, a gente vai Brasil, a esperança está em Jesus. Nesse momento, nós vamos, a
Socorro preparou os cartões de oração e dividiu, um relógio de oração. Então vai ter oração pela manhã, né, de 6 até meio-dia, oração à tarde, de meio-dia a 6, oração da noite, de 6 horas da tarde à meia-noite, e oração da madrugada, porque a gente sabe que tem alguns irmãos que oram de madrugada, né, de meia-noite às 6. Então, nesse momento, os irmãos que querem o cartão, eu sei que a gente ora no momento que a gente sente, né, vontade de orar e de buscar ao Senhor. Mas quando a gente tem um cartão, a gente tem aquele compromisso daquele momento, porque nós estaremos juntos naquele momento de oração. E vamos recitar juntos? 1 Crônicas 29, 12 e 13. Vamos juntos? Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Vamos cantar neste momento consagração, enquanto os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas, e quem não trouxe, dedicar também sua vida. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade. Eu tenho a honra de ser membro fundador dessa igreja também, né? Em 2004 eu estava aqui, juntamente com a Pri, minha esposa, e graças a Deus é uma felicidade muito grande retornar aqui. Bem, esse livro é um livro que fala do meu avô, pastor Gil Silva. Creio que alguns aqui o conheçam, né? E tiveram o privilégio de se relacionar com ele durante um bom tempo. É um livro que tem mais de 20 causos, foi feito durante 17 anos. Dizem que escrever livro é difícil, e realmente eu cheguei à conclusão de que não é uma tarefa muito tranquila, né? E durante esses 17 anos eu passei por vários percalços, sabe aquelas coisas da vida que vão surgindo, dificuldades, né, experiências que vão sempre fazendo com que a gente deixe de lado um determinado objetivo e a gente não consiga concluir. Mas aí veio a pandemia e
Eu sou professor e pelo fato de eu trabalhar em casa, fui para home office, eu acabei tendo mais tempo por conta do trânsito, né? O trânsito que toma muito tempo da gente, e eu fui aproveitando as brechinhas para poder colocar esse objetivo em execução e concluí-lo. Mas assim, o mais importante desse livro é porque ele é um livro muito inspirador. Ele fala sobre todo o trabalho ministerial do meu avô, que começou lá no Espírito Santo. Fala de dramas que ele vivenciou desde a infância, né? Meu avô, muitos o conhecem como o avô, o pastor que não tinha um braço, né? Inclusive tem um caso aqui muito interessante que a Regina me contou, que eu coloquei aqui no livro, muito legal. Quando ele trabalhava com missões urbanas na primeira igreja, ele foi fazer uma visita e aconteceu ali um caos muito engraçado que eu coloquei aqui nesse livro. Mas o meu avô, ele era um missionário. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Cristo é a única esperança, né? Meu avô, ele não era um pastor de uma igreja, como muitas pessoas costumam, né, falar, qual é a sua igreja? Então, a igreja dele era a igreja de Cristo. E o campo de trabalho dele era onde ele estava. Meu avô andava muito de ônibus, e ele tinha o costume, né, de sempre sair com folheto, e quando assentava ali, sempre entregava um folheto para alguém, né? E esse livro é um livro que vai mostrando muito sobre isso, né? Tem quase 50 fotos de várias passagens dele aqui, e muitas dessas fotos com muitas pessoas, batismos que sempre, né, lotavam, os batismos nos rios, né, os cultos na roça. Então vai falando sobre isso, né? Um livro de muitos causos que ele me passou, que eu gravei, mais de 12 horas de conversa, 7 meses antes dele morrer, né? A gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. E ele me fez esse pedido. Na época eu fazia o curso de História, né? Não havia concluído ainda, estava inclusive no início do curso. E ele falou que eu queria que você escrevesse a minha história. E aí eu fui em vários sábados de manhã na casa dele com um gravadorzinho de fita, né, antigo, e gravei 13 horas de conversas com o meu avô. E com isso eu consegui construir a história, boa parte, né, da história da minha família, nesse livro que se chama Um Chamado Irrecusável. E hoje eu estou aqui, né, podendo contar um pouco disso para vocês e propagandear esse livro, desejando que aqueles que puderem possam adquiri-lo, porque com certeza é um livro que vai te fazer pensar. Vai te fazer pensar qual que é o seu dever como cristão. Qual é o chamado que Jesus deixou para todos nós no momento que ele estava na ascensão aos céus? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse aqui é um livro que fala sobre esse chamado que é irrecusável e que o meu avô aceitou, andando no seu cavalo, com um braço só, levando as boas novas do Evangelho, que é a única esperança para a humanidade. Muito obrigado, gente. O verdadeiro cristão testemunha através da adoração ao Senhor. Fiquemos de pé agora para cantar Eu Te Busco.
Amém. Teremos agora a leitura bíblica responsiva, em Salmo 86, os versículos 10 a 12. Tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Todos. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Cantemos agora a majestade do Senhor. do irmão Gediel. Acho que ninguém melhor para fazer a apresentação do pastor, quem foi o portador do convite, né? Eu conheço até mais do que eu, mas desde já nós queremos agradecer ao pastor Márcio a gentileza de estar nos ajudando, ter aceito o nosso convite aí, por intermédio do irmão Gediel. Eu esqueci de dar um aviso à irmã Julinéia, que é a relatora da comissão de indicação da nova diretoria.
Ela me deu um cachê. Ela convoca a comissão para uma reunião logo após o culto. A irmã Silvana, irmão Gilmar, irmão Valdir e irmã Clarissa estão convocados. Com Gediel, por favor, se quiser apresentar o Isaías e a Kelme novamente, a família toda. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu convidei o pastor Márcio para estar aqui conosco, a pedido do nosso presidente. Então, ele é convidado da igreja para estar aqui conosco nesta manhã. É um prazer apresentar o pastor Márcio aqui para nós e dar algumas informações a respeito dele. Mas primeiro, ele é o pastor Márcio Antônio de Matos, pastor da primeira igreja batista do bairro São João, em Betim. E ele está acompanhado da sua família toda, né? A irmã Suzana, que está aqui na frente, fica de pé, irmã Suzana. A Ana Luísa, fica em pé, Luísa. O Felipe, cadê o Felipe? Felipe e o Gabriel. O Gabriel está ali, fica em pé aí, Gabriel. Vergonha ficar em pé. Então, o Isaías, mas a Kelme, a Júlia, todo mundo aqui eu creio que já conhece. A Kelme, minha filha, Isaías, meu genro, a Júlia, que é quase irmã da Ana Luísa, né? Que é minha neta. Mas o pastor Márcio, ele é formado, ele tem graduação em teologia e história. E é também pós-graduado em ciências da religião. Ele tem outras coisas, mas eu nem vou falar, não, porque é só coisa de experiência que ele tem na área da mineração, né? Mas tudo isso não teria nenhum valor se ele não fosse um pastor e servo do Senhor Deus. E isso eu posso garantir com toda certeza que ele é um servo do Senhor e está aqui nesta manhã para trazer a mensagem que Deus colocou em seu coração. Que Deus o abençoe, Valéria. Bom dia, queridos irmãos. Prazer podermos estar aqui com vocês, eu, minha família, minha esposa. Nós fizemos aí 25 anos de casado, minha companheira, minha maior crítica, graças a Deus por isso. Meus filhos que têm caminhado no ministério junto comigo, hoje dirigentes lá dos embaixadores e mensageiros. É bom poder estar com a nossa família, poder de alguma forma servir um pouco a este ministério. Eu não poderia deixar de falar uma coisinha, que o Lucas, você fez uma coisa que você me deixou com uma santa inveja. Porque o avô da minha esposa, o senhor Devoso, aqui lá da região de Resplendor, ele era um homem que tinha muitas histórias. E era meu prazer, quando a gente viajava para lá, sentar com ele e poder estar ouvindo as histórias dele. É um crente fervoroso, comprometido, um evangelista também, toda a região com muitas histórias. Infelizmente, não deu tempo. Eu cheguei a pensar em fazer isso que você fez, de gravar essas histórias e depois reproduzi-las, mas não deu tempo. E são histórias, irmãos, principalmente nesse momento que nós falamos de missões, que nós temos que estar muito atentas a elas. São histórias que a gente acha aparentemente simples, mas que na verdade a construção do Evangelho no Brasil, nós precisamos entender que não foi feita pela grande mídia, por através de transmissões radiofônicas, de televisão, ou
igrejas enormes. O Evangelho no Brasil ele se expandiu através de pessoas simples, homens simples, que aceitaram esse desafio de propagar a palavra num período em que a oposição ao Evangelho era muito grande. E, inclusive, em muitos casos, como regiões interioranas da própria Minas Gerais, a vida desses homens era estar em risco. Mas como diz o tema da mensagem de hoje, como ouvirão se não há quem pregue? Deus os levantou, que Deus continue levantando seus servos para anunciar para essa nação que Jesus Cristo é a única esperança. Por isso, a palavra que trago hoje está em Romanos capítulo 10, onde você está abrindo, do versículo 9 ao versículo 15. Se você localizou e puder colocar-se de pé para nós fazermos essa leitura. O texto nos diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, entre um mesmo é o Senhor de todos, por rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Senhor Deus, que a tua palavra nessa noite seja uma palavra, nessa manhã, seja uma palavra que nos traga crescimento, edificação, que teu Espírito Santo confirme aquilo que vem de ti em cada um dos nossos corações, de maneira que quando nos despedirmos deste lugar, ó Pai, possamos conservar aquilo que veio do alto, ó Pai, para louvor e glória do teu santo e bendito nome, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar. Irmãos, nesse texto nós nos deparamos com 4 perguntas básicas que o apóstolo Paulo faz aí no versículo 14 e no versículo 15. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E a quarta: e como pregarão se não forem enviados? Então, quando nós olhamos dentro desse contexto de Romanos capítulo 10, Paulo escrevendo, ele inicia escrevendo aos seus conterrâneos algo que estava no desejo do coração dele. Nos faz pensar qual que é a vontade do meu coração com relação às pessoas que estão à minha volta, com relação à minha família, aqueles que deparam com ele na escola ou dentro do trabalho. Qual que é o desejo do meu coração com relação a essas pessoas? Paulo diz então em Romanos 10, no versículo 1, que o desejo do coração dele e a oração que ele fazia pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então a vontade dele para com seus conterrâneos, e essa deve ser a vontade nossa para com todos que estão à nossa volta, é de que eles sejam salvos. E essa vontade nós nos deparamos não sendo apenas a vontade de Paulo ou a vontade minha e sua, mas essa é a vontade do próprio Deus, que narrando Paulo ali em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer: isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, a vontade de Deus é que todos os homens, sem exceção, eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí poderia surgir uma pergunta, talvez muito comum no meio dos jovens, Se Deus, sendo quem Ele é, em poder, majestade e glória,
Se Deus, em sua soberania, santa soberania e amor, tendo todo o poder, então por que Deus não faz isso? Então por que Deus não faz com que todos os homens sejam salvos? E eu respondo a essa minha própria pergunta dizendo que Deus fez isso. Deus providenciou isso. Em João capítulo 3, versículo 16, no texto tão conhecido da igreja, vai dizer que Deus amou o mundo num amor tão diferenciado, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que viesse nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então naquela cruz, Deus demonstra o seu amor para com toda a humanidade, de forma que todos os homens pudessem ter essa oportunidade de chegar à salvação, mas através de uma atitude voluntária, que seria o crer, para que todo aquele que nele crê não viesse a morrer na sua iniquidade, no seu pecado, mas que pudesse ter a vida eterna. Paulo, compreendendo isso, ele vai dizer aqui que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo veio com uma expressão mais profunda: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós sabemos que a palavra invocar vai significar chamar em auxílio, pedir proteção, para que as pessoas possam suplicar. No entanto, elas precisam conhecer. Paulo dizia isso a respeito dos judeus, voltando ainda no capítulo 10, no versículo 2, ele vai dizer a respeito dos judeus que quando ele podia testemunhar a respeito deles, que eles tinham zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseava no conhecimento. Apesar de serem muito zelosos, eles não tinham conhecimento da verdade. E é interessante que quando nós olhamos à nossa volta, nós conhecemos tantas pessoas que são zelosas com relação a Deus. Eu mesmo tenho perto de mim uma pessoa que é muito zelosa com relação às questões de Deus, com relação àquilo que ela considera sagrado, mas infelizmente ela não tem o conhecimento. Paulo, novamente, ao pregar ali aos Efésios, ele vai dizer em Atos capítulo 12, versículo 7, 27, ele diz: Deus fez isso para que os homens o buscassem. E veja bem a expressão que ele usa: e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então nós observamos Paulo falando ali, aquela comunidade de Atenas, uma comunidade tão idólatra. Os gregos, eles possuíam na época de Paulo cerca de 3 milhões de deuses. Não sei como está isso atual, mas a gente pesquisando, a gente percebe ali que eram 3 milhões de deuses que eram ali cultuados. E Paulo vai começar ali dizendo que reconhecia que isso era uma forma que eles tinham de ter um encontro com o verdadeiro Deus. E quando nós olhamos a nossa volta, e eu digo sempre isso, o nosso problema hoje não é incredulidade. Nós não temos um problema propriamente com a incredulidade, embora nós encontremos o ateísmo militante crescendo cada dia mais, e eu digo até crescendo como forma de uma religião. Nós percebemos que o homem, ele busca Deus. Mas é interessante que quando você para e pensa a respeito do cristianismo, e eu digo que é diferente de todas as religiões, onde o homem está buscando, e onde deparamos como o homem buscando a Deus, tentando encontrar a Deus, nós vemos no cristianismo justamente o contrário. É Deus que parte em busca do homem. Quando Adão, ele peca ali no paraíso, a primeira atitude dele ao perceber a sua nudez, a sua situação diante de Deus, a sua desobediência, é tentar de alguma forma providenciar vestes para si
e se esconder de Deus. O homem, ele tenta muitas vezes, sabendo da sua própria situação, ainda que inconscientemente, ele tenta de alguma forma se esconder de Deus e encontrá-lo por outros caminhos. Mas quando nós lemos ali no livro de Gênesis, nós nos deparamos com Deus indo ao encontro do homem e fazendo uma pergunta simples: onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Eu creio em um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Eu creio em um Deus que sabe todas as coisas, e Deus sabia aonde o homem estava. E ele então diz: aonde você está? Era preciso que Adão dissesse: eu estou aqui. Eu tive vergonha e eu me escondi, porque eu desobedeci. E Deus então começa a partir em busca de um homem que, ao mesmo tempo que foge de Deus, ele tenta a cada vez mais, tateando, se encontrar com Deus. Ele tenta se encontrar com Deus muitas vezes baseado nas boas obras. Quem sabe fazendo boas obras nós vamos ter um encontro com Deus. Deus vai ter misericórdia de mim, eu fazendo boas obras aqui, e vai me garantir um lugar no céu. Mas uma coisa eu aprendi: nós devemos sim fazer boas obras, porque faz parte do caráter do cristão transformado, lavado e remido, fazer boas obras. Sei que Efésios diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas também ali diz que fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para atitudes diferenciadas, mas essas atitudes não buscando estabelecer um acordo com Deus. Senhor, eu vou dar uma cesta básica, e o Senhor coloca uma coroa, uma pedrinha na minha coroa. Senhor, eu vou ajudar aquela pessoa que está na rua, e o Senhor me garante um lugarzinho melhor no céu. Não agindo com essa forma de boas obras, que ao invés de ser altruísta, ela se torna egoísta, ainda que sutilmente, pois leva o homem a agir pensando em primeiro lugar a si mesmo, e não em amor definitivo pelo seu próximo. Elas são importantes? São, mas elas não vão levar o homem a ter um encontro com Deus. No homem, ele termina por enaltecer a si mesmo. Temos também a idolatria. E essa idolatria, que eu não posso deixar de dizer que infelizmente acaba acontecendo até mesmo dentro da igreja evangélica. Triste essa realidade, quando nós combatíamos a idolatria lá fora. A irmã falou sobre a campanha Jesus Cristo, a única esperança. Foi no ano que eu nasci, em 65, né? E ela teve repercussão durante muito tempo. Eu lembro que durante muito tempo nós evangelizamos usando os folhetos, o folheto Jesus Cristo, a única esperança, distribuindo o Evangelho de João com aquela capa, né, do barco ali, escrito Jesus Cristo, a única esperança. E eu lembro também ali que coisas que hoje nós vemos naquela época, quando saímos para evangelizar. Eu frequentei a Igreja Batista do Salgado Filho, do pastor Sebastião Arsênio, né? Na época ele foi do pastor, depois do pastor João Clara, o pastor João Miguel chegou a subir lá também. Mas saímos para evangelizar, e eram coisas que se visse, que naquela época que víamos hoje, dentro da igreja evangélica, nós estaríamos combatendo, porque entenderíamos que aquilo ali é idolatria. Tudo aquilo fora de Cristo Jesus, seja uma rosa, um copo d'água, ou qualquer coisa que você pensa que pode ser um instrumento de bênção, é uma idolatria. Porque a idolatria torna as coisas mais fáceis para a carnalidade. A idolatria não confronta o homem, porque se eu tenho um ídolo que me incomoda, eu vou fazer outro. Um outro que vai ser mais a minha imagem
23, quando ele diz: dizendo-se sábios, tornam-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E poderíamos ampliar isso nas nossas realidades hoje para uma série de coisas que nós nos deparamos como homens se tornando um idólatra. O idólatra, a característica dele é ser materialista. Por mais que possa parecer ser alguém espiritual, ele é materialista, porque o Deus dele é alguém que o serve. Ele não está ali para servir ao seu Deus, ele está ali para que o seu Deus venha, então, o estar servindo. Mas esta é uma verdade. E qual verdade que Paulo diz? Crer no Senhor Jesus Cristo. O caminho para a salvação está em crer no Senhor Jesus Cristo. E essa é a mensagem que precisa ser focada e anunciada pela igreja. Essa é a palavra que precisa ser pregada na igreja. Eu sempre comento com as pessoas e digo o seguinte: às vezes nós temos uma ideia de que quando dizemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é porque ele vai ficar falando para você o tempo todo qual é a coisa que você está errada e que você precisa então ali estar abandonando. Pode até ser em alguns aspectos sim, mas a razão que João 16 nos diz ali, que ele convence o homem do pecado. E qual é o pecado do qual ele convence o homem? O pecado da incredulidade, o pecado de não crer em Cristo Jesus. Porque quando ele é convencido, não por outros meios, mas convencido pela pregação da palavra, pelo evangelho que transforma, quando ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus, ele é convertido. E quando ele é convertido, ele quer uma mudança real na sua vida. Eu não quero mais ser a mesma criatura. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Quando você converte, você vive conflitos. Eu digo isso às vezes para as pessoas que chegam para mim dentro da igreja. Quando você converte, você vive conflitos. Por quê? Porque seus valores mudaram. E de repente tudo aquilo que você pensava e agia como se fosse natural, agora não é mais para você, porque aquilo que é natural para você é aquilo que provém de Deus, porque a sua natureza não é carnal, a sua natureza agora é espiritual. Então houve uma mudança, e essa mudança te confronta a avaliar quem você é, os seus valores, e trazer transformação real na sua vida. É urgente que possamos anunciar que Jesus Cristo é a única esperança para que essas pessoas possam ouvir. E ouvir o quê? Ouvir falar de quê? O Evangelho da prosperidade, que aumenta ainda mais a ganância do ser humano, transformando Deus em servo ao invés de seu Senhor. O Evangelho da autoajuda, que faz pensar que o meu eu, se eu solucionar o meu eu vou então resolver todos os meus problemas, sendo que o seu eu é o seu problema. E se você não colocar na cruz, então não há o que fazer. E agora nós temos, no século 21, o chamado coach, né? O evangelho coach, que mistura autoajuda com prosperidade, e te faz pensar que técnicas corretas te levam a ter um relacionamento melhor com Deus através de técnicas. O problema disso tudo, eu não quero aqui menosprezar os valores individuais que cada coisa pode ter, mas a grande dificuldade disso tudo é que esse tipo de evangelho pregado, ele é antropocentrista, ou seja, ele visa sempre o homem. E o evangelho que Paulo diz aqui, como ouvirão? Ouvir o quê? A palavra do evangelho. Crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Então é a pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho confronta o homem no seu mais profundo interior.
para que você possa chegar ao momento de dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque o que vai ser esperança para este mundo vai ser Cristo Jesus. Porque só essa palavra pode entrar dentro do presídio, coisas que eu já vi, e pegar um criminoso e transformar ele num pregador da palavra de Deus. Só essa palavra pode pegar a grande quantidade de pessoas que atualmente estão vivendo na realidade da depressão, das enfermidades da alma, e mostrar para elas que existe uma esperança, existe uma cura para uma alma ferida, que vale a pena viver. Só a palavra pode chegar naquelas comunidades ribeirinhas mais distantes. Hoje nós temos uma missionária que ela viaja para Manaus. De Manaus ela pega um barco, 24 horas ali pelo rio, depois pega uma canoa, mais 40 minutos de canoa pela mata dentro, para chegar numa comunidade isolada, para falar de Jesus ali. Valeria a pena tanto esforço, tanta dedicação, tanto deslocamento para levar uma mensagem a um povo que está ali isolado. Mas aquelas pessoas recebem aquela palavra com grande amor, com grande clamor, com grande desejo no coração, porque aquelas missionárias estão dizendo para eles: Jesus se importa com você. Vocês podem estar isolados, distante de todos e de todos, não ter internet ou televisão, mas existe um Deus lá do alto que olha para cada um de vocês, e Ele se importa com cada um de vocês, e Ele é a única esperança. Trabalhei com meninos de rua, missionário com meninos de rua, tive a oportunidade de trabalhar com capelaria, com dependente químico, lá no Abas, em outros lugares, e eu vi as pessoas dizerem que não há mais solução para a criança de rua, não há mais solução. O Estado, Isaías sabe disso, o Estado diz que a luta contra as drogas para o Estado já está perdido, para eles está, para a igreja não, porque a igreja sabe que Jesus é a única esperança para essas vidas que estão lá fora. Por isso a igreja precisa se levantar, por isso a igreja precisa enviar, e por isso a igreja precisa segurar a corda do outro lado. Eu ouvi um missionário que estava indo para o Afeganistão, e ele falou uma coisa muito interessante lá sobre, aliás, a minha cunhada que ouviu ele, e ela depois comentou: Márcio, eu fiquei impressionado, o cara está indo agora para o Afeganistão, e com essa perseguição, ele estava alegre, ele estava feliz de estar indo para lá. Eu pensei, como que é bom cumprir o chamado do Senhor, mesmo diante dos desafios. Mas sempre que eu falo isso, eu comento com as pessoas: você já pensou? Eu tenho 3 filhos adolescentes, né? E tenho uma filha emprestada também, né? 3 filhos aí adolescentes. E eu fico pensando: já pensou se amanhã, Isaías, Julinha chega para você e fala assim: pai, eu quero ir para ser missionária no Afeganistão? Já pensou? Já pensou, meu irmão, se o seu filho amanhã diz para você assim: mãe, eu recebi um chamado e eu vou agora ser missionária lá na comunidade, lá naquela comunidade no Ribeirinhos, talvez eu só vá encontrar com a senhora uma vez por ano. Já pensou? Pai, Deus me chamou para ser um missionário lá no Oriente Médio. Como você gostaria que houvesse uma igreja intercedendo por seu filho? Como você gostaria que houvesse uma igreja chegando para você dizendo: pai, nós vamos junto com seu filho, através da contribuição, através da oração, vamos orar pela sua vida, você não vai ficar aqui sozinho, nós vamos abraçar seu filho, nós vamos abraçar você, e nós vamos segurar essa corda, para que ele possa estar anunciando o Evangelho, aonde Deus o está enviando. Seria tão bom para cada pai
ouvir isso. Paulo termina dizendo, e essa é a minha conclusão: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Eu quero concluir também com um testemunho pessoal. Recebi meu chamado aos 13 anos de idade. Por uma série de fatores, né, para comentar agora, bem depois, na época eu correspondia com Minha Pátria para Cristo, era amigo, não sei se vocês lembram da poetisa Mirtes Matias, né, sempre me correspondia com a Mirtes Matias e outros missionários. Depois aconteceu uma série de coisas, e há 30 anos atrás, esse chamado se reacendeu na minha vida novamente. Eu fui visitar o Ministério Criança Feliz, que funcionava na época, tinha uma base ali na Batista Central, no antigo templo, e quando eu voltava para casa, Deus incomodou no meu coração, e eu cheguei lá e eu disse para minha mãe: mãe, eu não posso resistir mais, eu preciso ir para o campo missionário, estou largando meu emprego, estou largando tudo e vou para missões. Minha mãe olhou para mim e disse: eu sei. Como que a senhora sabe? Deus me mostrou. Como que Deus te mostrou? Minha mãe, na época, ela tinha, não sei se ainda existe, mas me parece que era um manancial, tinha alguns calendários de mesa, de teto, acho que era um manancial que tinha, e minha mãe sempre gostou muito desses calendários, sempre ela tinha lá. E a meditação que estava naquele calendário, naquele dia, era justamente esse texto de Isaías 52:7, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formoso serão os pés dessa igreja, e têm sido os pés de cada um daqueles que tem anunciado as boas novas, indo, orando, compartilhando, mas não podemos deixar de levantar os nossos missionários e enviá-los a cada dia para esse desafio. E se você tem um chamado, não se preocupe com a sua idade, não se preocupe com o tempo, mas não deixe que as muitas águas dessa vida venham apagar essa chama missionária dentro do seu coração. Eu gostaria de orar por você mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, nos colocamos como instrumento das Tuas mãos. Nada temos em nós mesmos que podemos Te oferecer, Pai. Quem éramos nós para que o Senhor viesse se lembrar? No entanto, Teu olhar sobre a vida de cada um de nós foi um olhar de misericórdia e de compaixão, e nos chamando para sermos Tuas testemunhas até os confins da terra. Então, Senhor Deus, que o Senhor fale a cada coração, que eu sei que este ministério se preocupa com missões e que ele continue, sim, cada vez mais envolvido nesta obra missionária, envolvido neste chamado. E se alguém em particular sente no coração o desejo de fazer a Tua obra, acende essa chama cada vez mais, ó Deus amado, porque lá fora há um mundo que está se deteriorando e que precisa ouvir que Tu és, Jesus, a única esperança. E é no Teu nome, Cristo, que nós oramos neste momento. Amém e amém. Amém, queridos. Volto a palavra. Agradeço a igreja, em nome de Jesus. Agradeço aos irmãos pela coragem, de terem cedido muito aqui. Que Deus continue falando ao coração, levantando, e que os projetos dessa igreja venham se cumprir dentro da vontade do tempo de Deus, em nome de Jesus. E me coloco à disposição naquilo que puder estar sendo instrumento para abençoar, ajudar a igreja. Nós estamos aí juntamente com a família. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Aceito o desafio e que Deus continue falando aos nossos corações. E
orações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre Cruz. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pros campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Podeis assentar, irmãos. Agradecemos a mensagem que o Senhor trouxe para nós hoje por intermédio do pastor Márcio. Ao pastor, novamente, nosso muito obrigado a ele, à família e aos irmãos que nos visitam. Quero convidar o pastor para a oração final, por gentileza, a bênção apostólica. Quero pedir aos irmãos, o irmão Gilmar teve que sair, a Sofia, filhinha dele, está com febre, ele precisou de levá-la ao médico, a febre está bem alta, então vamos orar pela Sofia também. O pastor Márcio irá nos conduzir em oração e depois ouviremos o assunto. Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, graças damos a Ti por este momento de comunhão, de reflexão na Tua palavra. E estendemos, Senhor, a nossa oração agora pela vida da Sofia, essa criança, Senhor, que está com febre alta, que o Senhor, na Tua bondade e misericórdia, opere sobre ela a cura, a restauração, que tudo vá bem, que o Senhor esteja ali com ela, com a família, trazendo segurança e conforto. Abençoe a Tua igreja, trazendo sobre todos um dia abençoado e uma semana de vitória na Tua presença. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja reunida de todas as formas, em toda a face da terra, desde agora e para sempre.